O que acontece depois da morte? Um dos nossos maiores medos é o medo da morte. Existe um lado saudável para o medo da morte. Ele nos faz dar valor à vida e querer viver o máximo possível. Devemos querer viver o máximo possível, porque só quando a alma está no corpo, ela pode revelar luz no mundo, e nunca sabemos se já fizemos o suficiente neste corpo atual. Por outro lado, existe um medo negativo da morte que é prejudicial. É importante ter consciência do que é a morte e o que acontece. Saber como funciona o sistema nos ajuda a eliminar medos negativos nesta área, e assim injetar mais vida na vida. O Zohar ensina que 30 dias antes de a pessoa morrer, a alma começa a sair do corpo. A alma tem 3 aspectos, ou níveis, chamados Nefesh, Ruach e Neshama. Na hora da morte, os 2 níveis mais elevados deixam o corpo. O mais baixo, Nefesh, passa por um processo de até 11 meses, para se desprender do corpo. O Zohar fala que a Tselem, sombra da alma, começa a deixar o corpo 30 dias antes da morte. Ela é uma extensão da alma. Sendo assim, a causa da morte não é o acidente, o tiro, o ataque cardíaco, a doença. Ficamos, excessivamente, presos na razão física. Uma das principais ênfases da Kabbalah é nos mostrar que o nível físico é apenas o efeito. A causa da morte é a entrada de uma força metafísica chamada Anjo da Morte, que tem permissão de separar o corpo da alma. Na verdade, o propósito da morte é permitir à alma continuar seu processo de correção. Se uma pessoa numa determinada vida criou muitas camadas de negatividade que encobrem sua alma, a morte ajuda a alma a se purificar. Outro motivo para uma pessoa deixar este mundo é que aquela alma precisa de outra família e outro referencial para continuar evoluindo. Ainda há outro possível motivo para a morte, é que a pessoa tinha uma missão e ela já foi cumprida. Queremos viver o máximo possível, porque só na realidade física se consegue viver o processo de transformação. Todavia, se já estiver acontecendo, devemos saber que vem da luz, e é o melhor. Em vez de ficar tão preocupado com o que está acontecendo nos negócios, na saúde, no casamento, devemos nos preocupar com onde está nossa consciência. Quando as coisas estiverem acontecendo já pode ser tarde demais. Devemos nos preocupar em conectar mais com a luz, quando não estamos preocupados com algum problema imediato. É bom sentir uma pressão interna, saudável, para crescer, principalmente quando está tudo bem, e quando não há evidência de problemas no plano físico. É importante ficar atento, também, aos sinais de aviso, que estão sempre presentes. Não necessariamente o sinal precisa acontecer com você. Pode ser notícias que recebemos sobre outras pessoas. Os sinais vêm para nos despertar antes que o caos se aproxime, ainda mais, e a pessoa seja forçada a acordar. O campo de batalha do jogo da vida é na mente, antes de os problemas surgirem. Durante anos uma pessoa pode ser desonesta, e tudo dar certo na vida dela. Na verdade, esta é a pior coisa que pode acontecer, porque ela nunca desperta para o erro de suas escolhas, e não tem oportunidade de mudar. Quando acordar será tarde demais. Quem morre é o corpo. A alma é eterna, e continua seu processo. Neshama e Ruach saem do corpo, e Nefesh ainda fica algum tempo. Para terminar o processo, o Nefesh deve se juntar ao resto da alma. O enterro faz com que a terra engula o desejo de receber para si mesmo, do corpo, e liberta o Nefesh. No caso de um tzadik, justo, que completou sua correção, o processo é diferente. Os 3 níveis deixam o corpo, e fica uma faísca corrigida no local do túmulo, com a qual quem visita pode se conectar. Durante os 7 dias de luto, o Nefesh nem entende que morreu. Para quem ficou aqui, é importante ajudar a alma a seguir em sua jornada. Por isso, o luto da família é bom, mas não se deve exagerar. Para a alma, já é difícil se desapegar e partir. Se a família ainda ficar dificultando, fica ainda mais difícil. Curta o vídeo E se inscreva no canal. Obrigado.